Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 7º dia, nosso último dia da nossa jornada do florescimento. Então hoje a gente vai fechar o nosso ciclo de desapego e florescer, né? Que a gente fez aí um trabalho de autoconhecimento, de desapego de muitas coisas das quais a gente não era, para a gente poder trazer à tona o que a gente tem de melhor. Então vamos lá, sejam bem-vindos. Hoje é o 7º dia da nossa jornada do florescimento. Vou esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre a importância da gente se amar. Como a autoestima é a base de tudo na nossa vida. A base das nossas realizações, do nosso encontro com a gente mesma, de tudo dar certo na nossa vida, a gente precisa ter uma boa autoestima, uma autoestima forte. A gente precisa ter autoconfiança para a gente fazer com que as coisas se realizem, se manifestem na nossa vida. E hoje vai ser o principal tema de hoje. A gente vai falar também um pouquinho sobre sair dos sistemas, sobre a individuação, a importância da gente se autoafirmar como nós somos, né? Porque nós somos seres únicos e a única maneira da gente ser feliz e da gente ser forte é a gente sendo a gente mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, autoestima, empoderamento, sair dos sistemas e ser feliz à nossa maneira, né? E fazer e co-criar a nossa vida de verdade aí pra gente. Então, queria começar hoje lembrando vocês do que a gente já falou nas outras lives, que é uma coisa muito importante, que é o poder da nossa presença. Quando nós estamos presentes, conectados com o momento presente, conectados com o que existe, com o que é real no momento presente, quando a gente não fica ali refém da nossa mente, nos levando para o passado, nos levando para o futuro, não existe sofrimento, não existe problema e existe a possibilidade da gente ser feliz. É somente no presente que a gente pode ser feliz. Então, se a gente puder estar presente o máximo de tempo possível, né? É pegar, acordar nos nossos dias, agradecer por mais um dia vivos, por mais uma oportunidade de viver e viver cada minuto como se fosse o único. Isso faz com que o sofrimento não exista na nossa vida, porque a gente sente gratidão, a gente sente as nossas capacidades, a gente vai passo a passo resolvendo os nossos problemas, encontrando as soluções para aquilo que a gente quer resolver. Então, o poder de estar presente é algo que empodera, é algo que eleva a nossa autoestima e que faz com que a gente solucione qualquer conflito, qualquer crise com muito mais facilidade. Outra coisa que eu quero trazer para vocês hoje é que se a gente aprender a se aceitar como a gente é e se amar completamente, também não existe sofrimento. Se a gente se aceita, se ama, cada pedacinho de nós, até mesmo aqueles em que a gente ainda tem dificuldade de amar, se a gente começa aceitando, né, o sofrimento também não nos toma lugar, não invade o nosso ser. Porque a gente começa a ver tudo como uma grande bênção e começa a perceber os nossos desafios internos, as feridas emocionais que a gente precisa curar, como uma caminhada e uma aventura que a gente tem pela frente e um viver em que a gente pode ser muito feliz e comemorar cada passo e cada conquista, né, dessa jornada, que é a jornada da nossa vida. Essas duas coisas, tanto estar presente como se aceitar e se amar completamente, sendo do jeito que nós somos, derivam da nossa confiança. Da nossa confiança não somente em nós mesmos, mas da nossa confiança na existência, na vida, na natureza, naquilo que se apresenta diante de nós. Então, quando a gente confia que está tudo certo, que tudo está do jeito que tem que estar, e que a gente é maravilhoso e que a gente é cheio de potencialidades e cheio de capacidade de resolver tudo e de transbordar, de ser muito feliz e de contribuir muito ao nosso redor, o que acontece? É desnecessário qualquer tipo de apego, porque a confiança na vida
e a confiança em nós mesmos nos traz autoconfiança e faz com que a gente não precise se apegar em nada, nem a ideias, nem a situações, nem a outras pessoas. A gente encontra dentro de nós mesmos. Fê, pode passar. Meu filho tá aqui, ele quer passar e não quer atrapalhar. Pode passar. A gente encontra dentro de nós mesmos as soluções, os recursos para a gente resolver a nossa vida, viver bem a nossa vida. Então, essa confiança, né, deriva da gente estar presente, porque só estando presente a gente consegue até se perceber como a gente é, observar nossas emoções, nossas reações, se conhecer mais. E tanto estar presente quanto a gente se aceitar como a gente é faz com que a gente tenha confiança. Muita confiança na gente mesmo e na nossa própria vida, em tudo que se apresenta diante de nós. Bom, que eu falei sobre o apego, né? A gente acaba se apegando a coisas, a pensamentos, a coisas que estão fora de nós, que são os nossos pensamentos mágicos, como eu já falei aí em algumas lives atrás, né? Por quê? Porque a gente não confia. Então a gente não confia na nossa capacidade, não confia que tá tudo certo, não confia na vida. Então a gente acaba se apegando. Por isso que no budismo fala que o sofrimento decorre do apego. O apego é quando a gente se segura em algo e não deixa fluir. E a vida é fluidez, né? A vida é movimento. Então, quanto mais a gente se apega, mais a gente sofre. É como assim, imagina, por exemplo, você tá agarrado à roda de um carro. O que vai acontecer com você? Você vai se machucar muito, né? Isso acontece quando a gente se apega a outras pessoas também. Quando a gente se apega a qualquer coisa fora de nós, a gente não se desenvolve, a gente não se reconhece, a gente não nos observa mais profundamente, não reconhece até mesmo as dores que a gente precisa curar e vai engolindo isso e vai jogando para debaixo do tapete, mas um dia isso aparece, isso existe. Por mais que isso esteja escondido, isso existe e isso nos impacta. Impacta a nossa vida, impacta nossas escolhas, impacta os nossos relacionamentos, impacta tudo. Então vamos lá. Então o sofrimento surge do apego que é decorrente da desconfiança, né? Por exemplo, a gente pode se apegar em relacionamentos que não são legais, em que se a gente colocar na balança tem mais momentos de medo, de tensão do que momentos de alegria, de satisfação. A gente pode se apegar num trabalho que não nos dá satisfação, em que a gente não se encontra, em que a gente não cresce, não é criativo. A gente pode se apegar até mesmo numa cidade onde a gente não se sente em casa, né? A gente pode se apegar a um hábito ruim, um hábito, por exemplo, de comer demais, né? Pra gente conseguir engolir as nossas emoções. Então, são todos apegos, e apegos são sempre destrutivos, porque eles sempre fazem com que a gente bloqueie o fluxo da vida, bloqueie o nosso crescimento, bloqueie o nosso desenvolvimento, bloqueie a nossa alegria. Então é muito bom que a gente se observe. Esses apegos sempre acontecem quando a gente foge do presente e quando a gente não se aceita como a gente é. Então a gente vai acabar buscando fora soluções para aqueles problemas que a gente acha que não tem solução, que a gente acha que a gente não encontra recursos. E olha só, né? Que ironia que é, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida é a gente que cria, é a gente que manifesta. Em última instância, somos nós que escolhemos, consciente ou inconscientemente. Então, se a gente criou, a gente também tem a chave para solucionar isso. Então, essas ideias de que está fora, de que a gente tem que buscar fora, de que o outro vai te fazer feliz, ou de que aquele trabalho que eu tanto amo não dá pra mim porque eu não tenho tais talentos. Isso é balela, gente. Isso daí, na verdade, é um apego que a gente tem ao medo, à nossa insegurança e à nossa mente, que fica aí fugindo do presente, fugindo de nos mostrar, porque a gente pode pôr ela para nos servir também, quais são os nossos recursos, né? Quais são as nossas paixões. A gente vai falar disso já já. Então, vamos lá. A gente é feito de amor, né? Então, a nossa origem, a nossa essência e o nosso destino é o amor. É a gente se aceitar como a gente é a gente encher de amor aqueles nossos buracos aí que a gente acha que a gente tem, que a gente trouxe da infância. Então,
O nosso destino é a gente se tornar cada vez mais amor, a gente amar cada vez mais, a gente transbordar cada vez mais tudo que a gente tem de melhor. Por isso que a nossa jornada é do florescimento, que é da gente mostrar as nossas flores, né? Que é o que a gente tem de mais bonito e que a gente mostra e transborda e contribui com o mundo, sempre desse patamar de abundância, de transbordamento. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga que ela queria ajudar uma pessoa que está precisando. E aí eu falei, não, você precisa se ajudar primeiro, porque a gente só consegue ajudar as outras pessoas a partir de um patamar de abundância, né? Se a gente tirar do que a gente está precisando para doar para os outros, vai nos faltar. E vai ser algo que não vai ser legal, tanto numa relação de amizade, quanto um relacionamento amoroso, quanto até um relacionamento de mãe, pai, entre pais e filhos. A gente precisa, sim, desenvolver o nosso amor próprio para que a gente consiga realmente, de verdade, ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos lá. Se amar é se aceitar, é ser como a gente é não tentar ser outra coisa para conseguir atenção, que é algo que comumente a gente faz porque a gente aprendeu a fazer isso, né? A gente aprendeu que a gente precisava ser diferente, que a gente precisava se encaixar, que a gente precisava obedecer a um padrão de comportamento, a um padrão de sucesso, a um padrão de vida, a um padrão estético para a gente ser amado. E que coisa mais injusta e que coisa mais mentirosa, né? Porque na natureza tem tanta diversidade, nenhuma árvore é igual a outra, nenhuma flor, por mais parecida que ela seja, é igual a outra, tudo é diferente. E todos nós, seres humanos, somos completamente diferentes, somos únicos. Então, esse negócio de encaixar a gente em padrões, né? Padrões de beleza, padrões de moda, padrões de comportamento, todos esses... Ai, me fugiu a palavra. Mas esses tabus todos, assim, que a sociedade tem, nos reduz muito e nos impede completamente de ser feliz, já que a gente só vai ser feliz quando a gente se aceitar como a gente é. A atenção, ela vem naturalmente, gente, quando a gente floresce. A gente não dá atenção para as coisas bonitas, né, que são genuinamente bonitas. Você não dá atenção para flores não te chamam a atenção. Vamos falar da nossa jornada aqui do florescimento. Tô meio bagunçado meu cabelo. Então, a gente dá atenção naturalmente para as coisas que são bonitas e principalmente para as coisas que são genuinamente bonitas, ou seja, são verdadeiras, né? Não é uma beleza falsa, superficial. É uma beleza que vem de dentro, que vem da alegria, que vem da autenticidade daquele ser. Então, a atenção a gente consegue de forma natural. E a única atenção que nos traz alegria de verdade é aquela atenção que a gente consegue sendo a gente mesmo. Porque se a gente se força a ser alguma coisa, a se encaixar, a ser de um jeito que não é parecido com a nossa essência, a gente vai estar se forçando, né, a ser diferente. E daí o que acontece? É forçoso, né? Não é natural, a gente está fazendo um esforço ali. E daí o que acontece? A gente pode ter atenção no mundo inteiro, mas se a gente se perde da gente mesmo, né, essa atenção vale alguma coisa? Não vale nem pro nosso ego, para falar a verdade, porque é um esforço tão grande que a gente faz que não vale aquilo que a gente conquista, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente floresce, quando a gente cresce, a gente transborda quem a gente é. E daí, a gente atrai a atenção de quem consegue apreciar a nossa beleza. Porque, por exemplo, eu sempre falo isso, nem todo mundo nota as flores do caminho, para apreciar, para sentir o aroma. Nem todo mundo vai te apreciar como você é, e tá tudo bem, e não tem problema algum isso. Mas a gente vai estar sempre, se a gente for verdadeiro, a gente vai atrair pessoas para perto da gente que também se afinam realmente com a gente, que realmente apreciam a gente como a gente é, né? Que realmente têm olhos para a nossa beleza, que tem isso dentro delas também. E daí vai ser uma alegria, porque a gente vai estar se aproximando de pessoas que são parecidas com a gente, que têm a mesma vibração, a mesma capacidade de apreciação, né?
geralmente o mesmo ritmo, porque não são todas as pessoas que conseguem parar para apreciar a vida. E aí esse é o melhor caminho, né? Da gente ser quem a gente é e da gente transbordar. Um grande exemplo que eu sempre falo, que eu trago muito no meu livro em vários momentos, é da importância da gente se conectar, da gente observar não somente a natureza, né, que nos ensina muito, mas as crianças. Porque quando a gente é criança, né, a gente é inocente e a gente é presente. Então, tudo que se apresenta diante da gente, a gente não tem pré-julgamento. A gente não deduz nada, a gente percebe como aquilo é de verdade. Então a nossa intuição é muito aguçada, a nossa conexão é muito aguçada e isso nos traz uma autenticidade muito grande. Vocês podem ver que as crianças são muito autênticas, são muito espontâneas. E não tem criança que tenha problema de autoestima. Isso é gerado. Depois de uma certa idade, isso pode acontecer. Na infância ainda já começa a acontecer. Mas isso é algo que é ensinado. A gente não nasce com baixa autoestima, né? A gente naturalmente é corajoso. Você pode ver um bebê quando começa a engatinhar, põe a mão em tudo e quer escalar tudo. Não existe bebê medroso, né? Isso é algo que a gente vai moldando na nossa personalidade de acordo com as nossas experiências, de acordo com as pessoas que interagem com a gente, com o nosso grupo familiar principalmente. Então a gente precisa desconstruir muitos desses medos, que é algo que a gente já falou nas lives passadas também, que a gente adquiriu, que foram aprendidos e que nos bloqueiam a nossa experiência, bloqueiam a nossa percepção da realidade, bloqueiam o nosso transbordamento, bloqueiam a nossa alegria. Então, as crianças, elas são o nosso maior exemplo de inocência. A gente precisa retornar a essa inocência, né? São o nosso maior exemplo de confiança. Elas confiam plenamente. Elas acreditam nas fantasias, nos sonhos, que os sonhos são possíveis. Elas acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Tudo tem a fase da fantasia, que é uma fase muito linda, né? Mas a gente não pode parar de acreditar, gente. A gente vai sim perceber que muitas coisas não são reais, mas a vida é um grande presente e uma grande oportunidade da gente fazer acontecer os nossos sonhos. E nós somos reais. Nós somos seres dotados de uma capacidade imensa, de potencialidades incríveis. E se a gente confiar mais na nossa potência e de que a vida está aqui para nos abençoar nos nossos caminhos e de que a vida é magnífica e que a vida nos ampara, que a existência nos ampara, a gente consegue sim fazer da nossa vida uma vida cheia de alegrias, cheia de realizações e cheia de transbordamento por onde a gente passar e em quem a gente atingir. Então, eu tô muito feliz, gente, que o dia de hoje é o dia de fechamento do nosso ciclo, aí da nossa jornada que foi tão linda. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo e com a Ju. E vamos lá. Falei pra vocês já que ninguém nasce com problema de autoestima, isso a gente adquire porque nos dizem assim, você precisa melhorar, você precisa ser mais calmo, você precisa se esforçar mais, e assim, tudo bem, tem certas coisas que são pra nossa educação, que falam pro nosso bem, mas a gente precisa mesmo é ser quem nós somos. Nos aceitar como nós somos. E aí sim a gente vai conseguir se desenvolver, crescer, superar, né, as nossas dificuldades, que eu não gosto nem de chamar de dificuldade, mas de desafios internos. A gente vai poder se curar, é só se aceitando que a gente se cura e que a gente segue adiante, mais firme, mais corajoso novamente, né, como as crianças são corajosas. Então, a gente aprende muita coisa errada de que a gente tem que ser diferente de quem a gente é. E a gente não tem, né? Mesmo porque isso é muito difícil, isso vai ser uma coisa superficial, vai ser uma máscara ali que você vai estar usando, vai ser um esforço ali que você vai estar fazendo para se mostrar diferente, para se mostrar aceitável, para se mostrar dentro de um padrão. E isso não vai te trazer satisfação real, não vai te trazer felicidade. Então, você não tem que ser diferente, tá? Você tem que ser quem você é. Olá, pessoal que tá entrando agora. Você tem que ser quem você é. E assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que a gente tem que dar o nosso pior.
Isso é um ditado em inglês, que eu não sei como fala em inglês, eu esqueci agora, mas assim, dê o seu pior. Porque se você não dá o seu pior, muitas vezes, você não o conhece. Você vive se reprimindo. E aí nem você consegue se aceitar. Como é que você vai querer que outra pessoa te aceite como você é, se você nem mesmo você se aceita, né? Então a gente precisa dar, todo mundo fala, dá o seu melhor, você tem que se dar por inteiro. Só a gente deixando crescer lá o joio e o trigo é que a gente consegue separar um do outro, né? Eu acho que esse é o grande ensinamento dessa parábola. A gente precisa deixar tudo vir à tona, enxergar tudo, enxergar como nós somos, nos expressar. Se você não quer falar, tem um pouco de vergonha de se expressar, conversa com alguém que você confia, escreve sobre isso, mas se mostre. Deixa vir à tona, deixa florescer tudo que tiver que florescer. Porque daí sim você vai se apoderar de você mesmo. Daí sim você vai se apoderar das suas emoções, da sua história, das suas feridas. E aí sim você vai poder se curar, você vai poder se fortalecer e você vai poder seguir adiante com muito mais consciência de quem você é. E com muito mais poder de escolha da sua própria vida. Bom, então se a gente fica ali tentando se encaixar, a nossa vida passa. A gente guarda os nossos talentos, porque às vezes eles foram nomeados como algo que não é um talento e na verdade é, né? Às vezes alguém tem lá um defeito, entre aspas, que foi dito que era um defeito quando era criança, de falar demais. E aí essa pessoa vai se reprimindo, vai ficando quieta, né? Vai escondendo o que pensa, vai achando que o que fala não é muito legal, não faz muito sentido, incomoda as pessoas ou não é tão interessante. E daí você vai fazer, sabe o quê? Você vai estar enterrando uma grande comunicadora, um grande comunicador. Então, a gente não pode se encaixar. E a gente tem que, desenterrar aí os nossos talentos que foram enterrados, que foram nomeados como algo ruim, né? E a gente também não pode enterrar as nossas paixões. Você sabe pelo que você é apaixonado? Você lembra o que fazia você ficar muito empolgado, muito animado, não conseguia nem dormir? Ou acordava cedo para já correndo fazer aquilo? Ou você já esqueceu quais são suas paixões? Gente, as nossas paixões, elas são... Eu falo isso no treinamento, no meu mundo. Tem uma das sessões, é só sobre paixões, para a gente descobrir as paixões. As nossas paixões são um grande motor impulsionador de desenvolvimento da nossa vida e elas nos levam diretamente para o nosso propósito, para aquilo que é mais importante e que a gente sabe fazer de melhor. Então, se a gente, muita gente, eu já ouvi, já veio falar comigo, já veio me falar no coaching, amigos também, assim, poxa, eu preciso redescobrir o que eu gosto, o que eu amo, eu não sei mais o que eu preciso fazer esse trabalho aí de autoconhecimento e me pedem no coaching e tal, até gravei um processo para ajudar as pessoas nisso, porque as pessoas enterram tanto o que elas amam, que elas se acostumam tanto ao coração bater fraquinho na vida, sabe? Até aquela vida morna, que elas nem lembram mais o que é o coração bater forte de entusiasmo, de alegria, não de ansiedade, tá, gente? Não de sofrimento também, não, porque isso muita gente sabe. Não de apego ao outro, né? A falta que a gente deposita aí, as nossas esperanças fora de nós, e aí aquilo acaba faltando, a gente acaba sofrendo ansiedade, o coração bate forte, não é desse coração disparado que eu tô falando, não. É do coração empolgado, entusiasmado, é aquela coisa que faz bem pra nossa vida, é a adrenalina boa, é a ocitocina, é disso que eu tô falando. Então a gente precisa, eu vou fazer um questionamento aí pra vocês no final, pra vocês já começarem a refletir sobre as paixões de vocês, que tá no meu livro, e eu vou passar pra vocês. Então a gente não pode deixar o medo nos paralisar, né? E muito menos continuar tendo ou uma vida que é medíocre perto daquilo que a gente pode fazer, perto da nossa capacidade, né? Muito aquém do que a gente tem potência para manifestar. E a gente faz tudo isso para a gente ser aceito, para a gente se encaixar,
pra gente se sentir pertencendo, pra gente ser reconhecido, pra gente sobreviver. Essas 3 coisas que eu falei, pertencimento, reconhecimento e sobrevivência, são necessidades do ego, sobrevivência emocional, inclusive. E às vezes a gente não consegue satisfazer isso lá na nossa infância, quando a gente formou o nosso ego, ali até os 3, 5 anos de idade. E daí o que acontece? A gente continua buscando isso o resto da vida. Só que daí, o que acontece? Essa satisfação, esse reconhecimento, esse pertencimento precisa primeiro ser dentro da gente, né? A gente precisa se sentir pertencendo primeiro para nós mesmos, depois para a nossa vida. A nossa vida está do jeito que a gente gosta, a gente se satisfaz com tudo que a gente faz, com o nosso trabalho, onde a gente mora, com a nossa casa, com a nossa cidade, com o nosso grupo de amigos, né? Com os nossos hobbies, com o nosso estilo de vida. Então, isso é se sentir pertencendo, muito mais do que a um grupo, do que a pessoas fora da gente, do que a uma sociedade que está fora da gente. A gente precisa se sentir pertencendo para a gente mesmo. A gente precisa se sentir reconhecido pela gente mesmo. E a gente se olhar no espelho e perceber assim, poxa, essa sou eu, né? Eu tô sendo quem eu sou? Eu tô gostando do que eu tô sendo na minha vida? Eu tô gostando de quem eu estou sendo para as pessoas? De quem eu tô sendo no meu dia a dia? Do que eu tô fazendo para mim? Eu tô me sentindo feliz? Então, isso é o que a gente tem que buscar. É essa pertença, esse reconhecimento, e a nossa sobrevivência emocional depende do nosso coração tá caminhando rumo aos nossos sonhos. Se o nosso coração não tá batendo forte, a gente não tá indo em direção aos nossos sonhos. A gente não tá realizando o nosso propósito de vida. Não é viver com taquicardia, tá? Não é viver descompensado, mas é viver pleno, feliz e sentindo de vez em quando essas emoções fortes, assim, boas, né? Quer dizer que a gente tá caminhando, né? O carro só faz barulho quando a gente acelera, né? O motor só fala mais alto quando tá andando pra frente, né? Se tá ali morno, parado no ponto morto, quer dizer que a gente não tá avançando, né? Que a gente não tá indo em direção aos nossos sonhos, ao nosso destino. Então vamos lá. O que acontece? A gente faz tanto esforço pra gente ser aceito, pra gente se encaixar, pra gente, na verdade, ser amado, né? Porque se a gente for aceito, se sentir pertencendo, sendo reconhecido pelas outras pessoas, isso dá uma ilusão pra gente de que a gente está sendo amado, né? E, na verdade, esse amor precisa vir primeiro da gente pra gente mesmo. Só que acontece, a gente nem consegue essa aceitação. De verdade, a gente não consegue ser totalmente aceito, totalmente reconhecido e pertencer totalmente. A gente não consegue, a gente faz um esforço enorme, a gente fica anos, décadas da nossa vida atrás disso e a gente não consegue. A gente nem é aceito. E aí, o que acontece, né? A gente chega à seguinte conclusão, de que, na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas estão infelizes, porque elas não estão sendo quem elas são. E daí, elas querem que a gente seja infeliz também, porque daí a gente não incomoda. Então, a infelicidade, ela não incomoda as outras pessoas, porque as outras pessoas falam assim, tá infeliz, tá como eu, né? Agora, se a gente começa a ser quem a gente é, a cultivar nossa autoestima, nossa autoconfiança, a dar para o mundo aquilo que a gente tem de melhor, a fazer o nosso trabalho do melhor jeito, a construir coisas boas, a ser generoso com as pessoas, isso começa a incomodar. Porque isso contamina, isso contagia as pessoas, isso faz com que elas não consigam mais se manter na zona de conforto. Eu gosto de falar muito também que luz incomoda para quem está dormindo. Então, se a gente acende a nossa luz interior, a nossa chama interior, isso vai incomodar muita gente. Mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar incomodando. Porque por um instante, por um momento, essas pessoas vão se incomodar. E daqui a pouco,
a chama delas vai começar a acender também. E elas vão começar a fazer parte do grupo das pessoas que estão despertas, que são as pessoas que estão se aceitando como são, que estão se iluminando, que estão se olhando, que estão parando de tentar se encaixar, de entrar em padrões, que estão ali, porque, gente, iluminados são pouquíssimos nesse mundo, né? Acho que deve dar para contar nos dedos. Não sei avaliar porque eu não sou iluminada, mas pessoas que estão se iluminando são muitas. Então, o processo de iluminação é um processo no dia a dia, é um processo que a gente faz se aceitando, prestando mais atenção na realidade, saindo um pouco do plano da nossa mente, dos nossos conceitos aí, de tudo que a gente aprendeu a ser e a seguir, julgando menos as pessoas, julgando menos a realidade, percebendo mais o que é real, se percebendo mais. Então, isso é um processo da gente se iluminar. É a gente se olhar com atenção, é a gente se olhar com inocência, é a gente olhar a vida com inocência, sem julgamentos. E aí assim a gente consegue ser mais feliz, porque a gente vai estar mais presente, a gente vai estar aceitando mais quem nós somos e a gente vai estar sendo mais quem a gente já é, né? Não só lá no fundo, guardado numa sementinha fechada na nossa essência, mas a gente vai estar crescendo e desabrochando isso para o mundo, né? A nossa persona, aquilo que a gente mostra para o mundo, vai estar sendo a imagem e semelhança da nossa essência. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, infelicidade não incomoda, tanto quanto a felicidade, né? Quem tá infeliz sempre vai ter companhia no sofrimento, sempre vai ter alguém para falar, mas a vida é assim mesmo, é difícil mesmo, você tá certo, tem que fazer o que dá dinheiro, não o que você ama. Ou, pra que escrever um livro? O escritor não ganha dinheiro no Brasil. Você gosta de música? Mas música não dá dinheiro, é só hobby, né? Ou, então, se a gente acreditar em tudo isso, em todas essas crenças infelizes, nessas crenças limitantes, nesse senso comum, a gente vai ser comum, a gente não vai ser autêntico, a gente não vai ser quem a gente é, né? Porque a maioria das pessoas se negam e vivem assim. E você não precisa ser mais um a se negar e a ser infeliz. Você pode muito bem começar a se aceitar, começar a se observar, começar a ser quem você é, pro bem e pro mal, e trabalhando aquilo que incomoda em você mesmo e que transborda e não é tão legal, mas é só a gente sendo quem a gente é que a gente consegue se conhecer mais e conhecer mais até aquilo que a gente precisa lapidar em nós mesmos, curar em nós mesmos, principalmente. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho que está no meu livro, mas que não é do meu livro, é do livro da Lewis Carroll, da Alice no País das Maravilhas, que nos ensina muito, nessas narrativas tradicionais nos ensinam muito sobre autoconhecimento, sobre aceitação, sobre transformação, sobre a importância de a gente ser quem a gente é. E Alice é um desses livros. Então, ninguém ama quem não se ama. Ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos, como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por esta razão que não posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida, terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis dissabores causados pelos outros
tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te, até aprenderes a amar-te a ti mesmo. Que grande ensinamento, né? E muitas vezes a gente encontra na vida pessoas que não nos amam, porque a gente busca o amor fora. E aí a gente se chateia muito, sofre muito, porque essa pessoa não nos ama. Mas, na verdade, o nosso relacionamento com o lado de fora, com as outras pessoas, sempre vai ser um reflexo do nosso relacionamento com a gente mesmo, né? Então, os outros vão estar refletindo a nossa própria incapacidade de se amar como a gente é. Agora, eu queria passar para vocês aqui uma série de questionamentos para vocês refletirem aí durante a semana, porque semana que vem vai ter mais live. E alguns questionamentos que estão no meu livro, no Desafio 19, para você redescobrir as suas paixões, que são o seu motor aí de crescimento, de avanço, de encontro consigo mesmo, de autenticidade, de manifestação do melhor da sua vida, de realizar o seu próprio propósito de vida, que é só seu, e ninguém tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Qual é o seu sonho mais verdadeiro? O que você quer experimentar de novo em sua vida? Não de novo novamente, mas de novidade na sua vida. Fora seu trabalho, o que você ama fazer de graça? O que te faz feliz? O que te traz alegria? O que é sucesso pra você? Sucesso é sempre pessoal, hein, gente? Sucesso nunca é um padrão. É sempre algo individual, que é sucesso pra você. O que você faz que faz você se sentir invencível? Que é aquilo lá que você já fez, você já experienciou, e você percebeu que você é fodástico naquilo. Que você é foda, que você não sente medo, que você faz assim muito bem. O que faz você perder a noção do tempo pela sintonia com o que está fazendo? É algo tão bom, tão maravilhoso. Às vezes, gente, é uma coisa inusitada, assim. Você fala, mas não dá pra ganhar dinheiro com isso. Dá. Hoje em dia dá pra ganhar dinheiro com tudo. Às vezes você gosta de conversar com os amigos, né? Então vamos lá. O que faz você perder a noção do tempo pela sintonia com o que está fazendo? Já falei. Quem é uma referência pra você? Quem te inspira? Quem são as pessoas que fazem o seu coração vibrar? Que te trazem entusiasmo, alegria de viver, que fazem com que você se anime a seguir sua vida, a fazer as suas coisas. Quais são seus trabalhos dos sonhos? Imaginem várias opções, pelo menos 5 opções. Eu queria viver viajando. Eu queria ser artista de circo. Se eu pudesse eu seria bailarina. Ou, eu queria, sei lá, ser comerciante, ter uma rede de lojas, assim, vender muitas coisas. Eu tenho uma filha, minha filha do meio, ela é comerciante nata, assim, ela ama vender. Quais são os seus temas favoritos de livros, leituras, filmes e conversas? O que você faria se soubesse que não existe a possibilidade de falha? Às vezes a gente se bloqueia muito pelo medo do fracasso. A gente acha, não, isso é uma coisa muito difícil, não vou nem começar. E daí você evita, né, de realizar um trabalho que às vezes ninguém nunca realizou, que pode ser assim, algo inovador, que muita gente quer e muita gente precisa, porque você se deixou bloquear pelo seu pensamento de que aquilo é algo que pode falhar, você pode ir à ruína, você pode fracassar. Sempre lembrando que a maior parte das pessoas que foram pessoas assim, que realizaram muitas coisas, que realizaram seus sonhos, que tiveram grandes feitos, foram pessoas que fracassaram muito. Eu sugiro que vocês leiam a história do dono da Honda, o japonês dono da Honda. No que você ama ajudar as pessoas? O que faz outras pessoas serem gratas a você? O que as pessoas sempre te agradecem? Quando eu era criança, sempre me agradeciam por escrever cartões. Sempre pediam, escreve um cartão de Natal para eu dar para alguém. Ou, eu quero escrever um cartão de agradecimento, ou uma carta.
Muita gente, toda a minha família me pedia para eu fazer isso, né? Ali eu descobri um talento meu, que era o talento de escrever e de falar com o coração, né? De me conectar com as pessoas através da escrita. O que você é bom em fazer? Quais são seus dons? Você sabe? Se você tivesse somente um ano de vida pela frente, o que você faria? É muito bom a gente limitar, imaginar que a gente tem menos tempo, porque daí as nossas importâncias saltam aos nossos olhos e a gente não deixa mais que a vida seja tomada pelo supérfluo, por aquilo que não é importante para a gente realizar. Se você confiasse que a sua arte ou criatividade fosse capaz de te sustentar, como iria viver? Às vezes é só uma falta de autoconfiança, né? O que seu coração lhe diz que você deveria estar fazendo da sua vida? E não a sua mente. E não a sua mente que mente. E não a sua razão. E não aquilo que é possível. E não aquilo que tem como fazer. Esquece do como, gente. Pensa no que é mais importante. Naquilo que você sente no seu coração. Que se você não fizer, você vai se arrepender. Pelo que você quer ser lembrado? Que legado você quer deixar no mundo? Então, eu vou compartilhar com vocês um dos meus legados aqui que eu quero deixar no mundo. Eu quero deixar no mundo um legado de contribuição para o autoconhecimento, para o empoderamento, principalmente feminino, para que haja mais sororidade. É isso que eu pratico no dia a dia e que eu busco praticar, para que a gente viva num mundo que não precisa ser matriarcal, mas que não seja patriarcal, né? Um mundo de mais igualdade entre homens, mulheres e todos os gêneros, de mais fraternidade, em que as pessoas não sejam mais, não vejam mais as outras como empecilhos, como obstáculos, mas como pessoas essenciais, imprescindíveis para que a gente realize os nossos sonhos, né? Porque todo mundo pode somar na nossa vida que aparece, a gente tem como escolher isso, se unir para somar, se unir para cooperar. Então, é esse o meu trabalho, é isso que eu faço, é isso que eu quero deixar. E então vocês precisam responder para si mesmos. E vamos lá. Gente, se amar tem a ver com se autorresponsabilizar, não se vitimizar, com ter autorrespeito, autenticidade, que a gente falou muito hoje, e dizer não a qualquer tipo de abuso, a qualquer tipo de desrespeito, a qualquer tipo de invasão à sua integralidade, à sua privacidade. Então a gente precisa sim delimitar os nossos limites, saber até onde vai a gente, até onde começa o outro, né? Todos somos um, mas para somarmos uns com os outros, para ajudarmos uns aos outros, para a gente se unir em comunhão, em fraternidade. Não para a gente virar, assim, egos que se unem para trocar coisas que não são boas, não são salutares, que são danosas, né? Então a gente tem que se unir para um ajudar o outro, para um crescer ao lado do outro. Vamos ver aqui, a Ju escreveu. Deixa eu ver, Ju, o que você escreveu? Precisamos sentir que estamos vivendo a vida. Então aí, Ju, vamos participar? Vamos conversar rapidinho nesse último dia aí da nossa jornada? Gente, quem não reconhece os próprios talentos, quem acha assim, eu não sei quais são os meus talentos, porque muita gente no coaching me falam isso. E a gente faz esse trabalho de descoberta, redescoberta dos talentos, que é sempre algo que você é bom em fazer, mas às vezes você esqueceu que você é bom em fazer, ou você não reconheceu isso ainda como um talento. Então, no meu livro tem uma série de exercícios para descoberta de talentos, de paixões, e para a gente olhar mais para a nossa biografia, contar nossa história com as nossas palavras. Então, eu convido todos que ainda não conhecem, o link está no perfil. Ju, eu não sei. Eu não mandei. Pronto. Fiz live de cabelo molhado hoje. Gente, se tiver alguma pergunta,
Quem ainda não mandou e-mail, a gente vai mandar o resumo de todos os dias com os exercícios, tá certo? E é só mandar no direct para mim, que eu mando para vocês. Tá certo? Vamos lá, Ju? Olha, tem muitas coisas aqui no livro que a gente baseou a jornada no livro. E tem muitos exercícios para a gente refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas relações em geral, sobre a relação com a comida, que é uma relação que precisa ser saudável para que a gente esteja saudável fisicamente também, porque isso impacta no nosso bem-estar, né, na nossa autonomia, na nossa autoestima. Parece que não, mas sim, para quem ainda não percebeu essa correlação. Eu falo aqui também do desapego da necessidade de controle, desapego das crenças e muitas coisas. E das mentiras que a gente aprendeu a contar sobre a gente mesmo. Então vamos lá, vou esperar entrar. Uma dinâmica muito legal aqui para ela. Oi, Má. Oi, Má. Oi, Ju, não tô te vendo. Ah, agora sim. Não? Ah, que bom. Ah, que bom. E aí, Ju? Tô aqui te acompanhando, tava no computador, porque meu celular tá com pouca bateria e não tá segurando carga. Ah, tá. Mas acho que agora vai, dá pra gente falar, assim. E aí, Ju, o que você quer compartilhar com a gente? Eu tava refletindo sobre as coisas que você falou. Você tá me ouvindo duas vezes? Não. Ah, gente, Não. só deixa eu falar. Não. Todas as receitas que estão no nosso livro foi a Ju que fez. Que são receitas pra gente ter coragem de ir pra cozinha, né, Ju? Pra Sim. gente criar uma relação legal. Porque no livro tem também a parte prática, né? A parte de conhecimento, de práticas adicionais aí, meditação, tudo. E tem a cozinha. Foi a Ju que fez as receitas. Tem a parte que você explica, tem a parte da reflexão e a parte da prática, né? É, a parte dos exercícios também. E aí, Ju? Porque muita coisa que a gente vive também de questões emocionais tem a ver com a comida. Sim. É um ótimo espelho, né, Ju? Sim. Tem comidas que colocam a gente para cima, tem outras que colocam a gente muito para baixo. E é uma ótima forma da gente trabalhar as nossas questões emocionais na parte prática, né? Então a gente vai do físico para o emocional, para o mental. Ir para a cozinha traz muitas reflexões para a gente. E o que mais você quer acrescentar aí, Ju, na nossa live de hoje? Então, eu estava pensando sobre o que você estava falando, sobre viver uma vida morna, uma vida sem graça, né? O quanto isso é comum hoje em dia. Sim. E eu escrevi que é importante que a gente sinta que estamos vivendo a vida. Não precisa ser com o coração acelerado, tendo taquicardia 24 horas por dia, né? Sim. Mas é bom quando a gente faz aquele exame de consciência diário, a gente sentir, né, aqui dentro que a gente está vivendo. Sim. É muito importante. E essa doação para o outro também. Quando você fala, dê o seu melhor e dê o seu pior. É se doando ao outro que a gente também percebe se estamos vivendo ou não estamos vivendo. Sim, Ju. É só com a troca. E no mais, você foi belíssima. Completíssima.
Último dia, né, Ju? A gente precisa fechar com a chave É, do florescimento, né? Do e eu entusiasmo. adorei as palavras de hoje. É porque a gente se conecta, Ju. A gente tá virtual aí, mas a gente se conecta e daí a energia Sim. vem. E aí eu só falo tudo aquilo que eu senti de vocês. E tudo parte, todo esse florescimento, ele parte da autoobservação, né, do autoconhecimento, de nos conhecermos mais, nos permitirmos passar muitas coisas na vida, não só boas, mas também ruins, porque elas nos constroem. Às vezes a gente não quer viver coisas ruins por medo, mas as coisas ruins fazem parte do caminho e a gente acaba não vivendo nada. Sabe uma coisa que você me lembrou? Eu lembrei que tem uma parábola, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas é que fala sobre isso, que as raízes que não passam pelo inverno, elas não se fortalecem, elas ficam frágeis. Sim. E aí as árvores, as plantas não conseguem nem florescer, nem frutificar. Então a gente precisa passar pelo inverno da alma, assim, né? Precisa passar por situações de escassez, situações de dor, de tristeza, para que as nossas raízes se fortaleçam, para que a gente cure realmente as nossas feridas, e daí que a gente consiga, sim, trazer o nosso melhor à tona, né? Porque se a gente... Todas essas situações, por piores que sejam, muitas vezes eu já falei na minha vida assim, falei assim, ai, não sei por que Deus não me protege. Por que eu tenho que passar por essas coisas? Fiquei muito indignada mesmo, sabe? Tipo, tem... Sim. Quem é? É o Davi, não é? Que pega e briga com Deus e reclama com Deus? Sim, ele reclama bastante. Reclama muito, né? Eu me vejo assim muito, me identifico muito, porque muitas vezes eu reclamava, eu falava assim, nossa, não acredito. Por que Deus não me protege? Me deixa passar por isso. Eu não sou uma pessoa ruim, por que eu tenho que passar por isso? E daí no final a gente vê que, nossa, se eu não tivesse passado por isso, eu não tinha ficado mais esperta. Não tinha percebido a diferença entre a verdade e a mentira. Não tinha aguçado o meu olhar, minha percepção, minha intuição. Não tinha voltado a confiar na minha intuição, né? Porque tem sinais, né, Ju? Tem muitos sinais. É que a gente ignora, né? A gente projeta ali os nossos desejos nas situações, nas relações, e a gente ignora os sinais que a gente tá vendo porque a gente quer satisfazer os nossos desejos. Então, eu sou uma pessoa que eu não romantizo o sofrimento, mas eu acho que ele é muito necessário. sim, é. É preciso. Você tá certa. Tem que ter não é romantizar o sofrimento, mas Sim. se ele acontece, muitas vezes a gente é que cria, né? Mas os desafios que se apresentam e que a gente também, de uma certa forma, não escolheu, pelo menos não conscientemente, servem sim para a gente se fortalecer, né? E crescer. Sim, muito. Quando eu passo por momentos difíceis, tem uma frase que fala assim: se você estiver atravessando o inferno, continue atravessando. E para mim é muito impactante essa frase. Se parar, você queima. Você fica estagnado ali, tem que continuar. Exato, é o apego, né, Ju? É. Ficar parado é se apegar. A gente tem que se apegar só ao que vale a pena, né? Eu acho que E na caminhada do autoconhecimento a gente vai descobrindo o que vale a pena e o que não vale. Sim. Eu acho assim, se conectar, vamos mudar a palavra. Se conectar com as coisas boas, com as pessoas boas, coisas que nos fazem crescer, né? Igual uma raiz se conecta numa terra fértil para crescer. Então a conexão é igual uma orquídea se conecta numa árvore, sem fazer mal para aquela árvore.
A conexão é uma coisa boa, que nos alimenta, nos traz coisas boas. Agora, o apego é Uhum. uma coisa ruim. É quando a gente não quer que as coisas passem, não quer que as coisas mudem, e daí isso é ruim. Sim, Sim, com certeza. com certeza. Então, convidando todos a conhecerem nosso livro, Desafio do Desapego, né? Para Sim, desapegar cada vez mais de quem a gente não é, se fortalecer aí na nossa essência. sim, pra gente Sim, florescer o pra que tem gente de florescer o melhor, que tem né? de melhor, né? Sim, florescer tudo que a gente tem de bom aí e que a gente está, na verdade, sendo egoísta com o mundo, de não deixar isso vir à tona, né? É a parábola É dos verdade. talentos. É verdade. A gente não pode enterrar os nossos talentos, né, Ju? Isso, Isso, isso mesmo. isso mesmo. A gente precisa, não, a gente não pode ser o servo ingrato e infiel. A gente Sim, precisa, enterrar os Sim, enterrar talentos. os talentos. a gente precisa ser aquela pessoa abundante que recebe um pouco e frutifica muito mais, Sim, Sim, né? Então, a gente só pode ajudar, né? Ser uma pessoa boa se a gente estiver transbordando, se a gente estiver sendo muito feliz, muito realizado, porque daí sim a gente consegue estar contribuindo, né? E fazendo uma caridade sempre de um patamar de abundância, né, Ju? Se sim. a gente se enterrar nossos talentos, enterrar o que a gente tem de melhor, no fundo a gente está sendo egoísta, né? A gente está E a sendo gente enterra E muitas a vezes gente por enterra muitas vezes covardia, por né? covardia, né? Sim, é. E a covardia está totalmente ligada ao nosso ego, né? Uhum. Uhum. Ela está totalmente ligada à nossa identificação com aquele nosso falso eu. Porque, na verdade, a gente não é isso daí. A gente é muito mais, a gente pode crescer muito mais. E é só a gente se desconectar disso, perder essa identificação com essa pessoa que a gente aprendeu a ser, que é tão escassa, tão pequena, tão reduzida e que não precisa ser. Pode ser uma pessoa muito Sim, abundante, né, muito maravilhosa, como todos nós somos. uhum. Sim, isso mesmo. Sim, isso mesmo. Então, semana que vem a gente vai fazer mais live, né, Ju? A gente vai começar um Vamos, novo vamos projeto sim. Vamos sim. e E quero outros projetos agradecer. também E tem outros muito a projetos ver com também o têm muito a livro, ver com né? o livro, né? Tem. Tem super, Tem super tudo a super, ver com o super tudo a livro. ver com o livro. Um projeto de autoconhecimento também, É, empoderamento, de cura das nossas feridas emocionais, né? Vai estar a Carol junto com a gente, que é psicóloga, e de abundância, né? De florescimento. Isso é muito bom. Mas a gente fala vai mais sim. depois. Vai A sim. gente vai Sim. anunciar. Sim. Então, Ju, obrigada a todos, né? Obrigada a Eu todos que que Eu que agradeço. participaram. agradeço. Gratidão Obrigada, a todos que Ju. estiveram Gratidão com a a todos que estiveram com a gente. gente. Aos que não puderam Aos que estar, não mas puderam também estar, assistem mas também assistem depois, depois. Sim. né? E E a gente enviem segue pelo E a junto. gente segue direct. juntos. Enviem pelo direct o e-mail, né, Ju? Pra gente poder mandar o Sim, para a gente convite. poder Sim, pra gente poder enviar enviar o resumo, né? E o vamos enviar o resumo, né? E resumo de vamos todas as enviar o resumo de lives. todas as lives. Isso mesmo. Então tá bom, Juju. Vou desligar aqui Tá porque vai bom? cair. Vão Tá bom? derrubar nós. Tá bom, eu vou desligar Tá bom, eu também. vou Um desligar beijo. também. Um beijo. Obrigada, gente. Gratidão, Beijo. viu? Gratidão, viu? Gratidão a todos. Até mais.